Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 2 do nosso curso de Gestão de Conflitos na Empresa e Técnicas de Negociação. Nessa aula nós vamos definir melhor o conceito de gestão de conflitos, vamos falar sobre tipos de conflitos, níveis de gravidade nos conflitos que ocorrem no dia a dia do trabalho, conflitos funcionais e disfuncionais. Nós sabemos que cada ser humano tem uma história, uma experiência de vida, uma personalidade e interesses ou objetivos próprios. A diferença produzida na peculiaridade de cada um é que gera os conflitos, já que os objetivos podem ser conflitantes. Assim, podemos dizer que os conflitos são inevitáveis. A gente também pode dizer que eles se caracterizam como uma divergência, uma dissonância, ou às vezes um antagonismo, até porque o conflito é o oposto da cooperação. A interferência de uma das partes para que ocorra um conflito pode se dar de duas maneiras. A primeira delas é a interferência ativa, por meio da ação para provocar obstáculos ou impedimentos. E temos também a interferência passiva, que é mediante determinada omissão. Podemos classificar o conflito pessoal em dois tipos: conflito interno, que é o conflito com nós mesmos, ou seja, trata-se de um conflito psicológico ou intraindividual de caráter íntimo, que envolve sentimentos, opiniões, desejos e motivações, muitas vezes divergentes ou antagônicas. E nesse conflito está presente, vamos dizer assim, um colapso dos mecanismos decisórios, o que dificulta a escolha de uma alternativa. São os chamados trade-offs, os impasses. A exemplo disso aí, nós temos, por exemplo, a situação em que alguém precisa trabalhar em hora extra, um recesso, e fazer poupança ou viajar com toda a família para a praia, e nesse caso não fazer uma poupança. Então esses conflitos internos são aqueles que surgem em circunstâncias onde temos que fazer escolhas como estas. E esse tipo de conflito se faz muito presente no nosso dia a dia. Já os conflitos externos, eles envolvem mais de uma pessoa ou mais de um grupo de pessoas. São também chamados de conflitos de natureza social. A exemplo disso, nós temos o diretor de recursos humanos, que deseja aumentar os salários, e o diretor de finanças, que deseja congelar salários. Então, muitas vezes, essas diferenças de interesses geram esses conflitos que nós caracterizamos como conflitos externos. Vejamos aqui, nessa imagem aqui ao lado, os níveis de gravidade dos conflitos. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Bem, nós temos aqui o conflito percebido, onde as partes percebem a existência do conflito, compreendendo as diferenças existentes. Nós temos aqui aquilo que nós chamamos de conflito latente, porque as partes percebem que existe um conflito potencial. E nós temos aqui também o conflito experienciado, que pode ser definido como aquele tipo de conflito que provoca certos sentimentos como raiva, medo, descrédito, hostilidade, e ele caracteriza-se por ser um conflito velado, muitas vezes dissimulado, oculto e sem manifestação clara. Nós também temos o conflito que nós chamamos de manifesto, que é definido como conflito expresso, sendo manifestado pelo comportamento, onde ocorre a interferência ativa ou passiva. É chamado de conflito aberto, não havendo dissimulação. Bem, pessoal, admitindo a existência de conflitos, os gerentes, ou no caso os administradores, possuem certas metodologias para poder administrar um conflito. São as chamadas abordagens de gestão de conflitos. Então vamos ver algumas delas aqui. Nós temos primeiro a abordagem estrutural, onde o conflito surge das percepções criadas pelas condições de diferenciação de recursos limitados e escassos e de interdependência. Se esses elementos puderem ser alterados, poderá haver um controle do conflito resultante, e essa abordagem busca minimizar as diferenças identificando objetivos que possam ser compartilhados. Nós temos também a abordagem de
processo. E aqui a gente pensa e foca na questão da redução de conflitos por meio da modificação do processo, intervindo-se no conflito. E essa abordagem pode ser utilizada pela desativação ou desestalinização do conflito. Uma parte reage, nesse caso, cooperativamente, pela reunião de confrontação, que a gente chama de ponto de desativação já ultrapassado, e o conflito ocorre abertamente de forma hostil. E também nós temos aqui pela colaboração, onde, após as etapas acima, partes trabalham juntas para solucionar conflitos. E por fim nós temos aquilo que nós chamamos de abordagem mista, e ela utiliza aspectos estruturais e processuais, e a intervenção ocorre na estrutura da situação e no episódio do conflito. Com relação aos estilos de conflitos, nós temos aquele estilo que nós chamamos de competitivo, ou forçar, não é? E que reflete, no caso, a assertividade para a imposição de um interesse, e nesse caso, utilizado quando uma ação pronta e decisiva deve ser rapidamente imposta por meio de ações impopulares ou importantes, e nessa situação o objetivo é ganhar. Nós temos aqui o segundo estilo, que seria a evitação ou retirada de estratégia, ou retirada estratégica, desculpem. E nesse caso, o estilo não assertivo ou negativo, ele é o mais utilizado. Ele é apropriado quando o assunto é trivial, quando não existe nenhuma chance de ganho, quando é necessário demorar para se obter informação, ou quando o desentendimento for oneroso, e aqui o negócio é se manter em copas, agir com cautela. Nós temos também o estilo de gestão de conflito, que a gente chama de compromisso ou negociação, que é a barganha. Nesse caso, envolve uma ação mais moderada, uma porção de assertividade e cooperação. Os objetivos de ambos os lados são importantes, a igualdade de poderes, sendo que ambos querem reduzir as diferenças ou as pessoas precisam chegar a alguma solução temporária, sem pressão de tempo. O negócio é ter, nesse caso, o jogo de cintura. Nós temos também um outro estilo de gestão de conflitos, que é chamado de acomodação ou panos quentes, o apaziguamento. E aqui o alto grau de cooperação, funcionando melhor quando as pessoas sabem o que é errado, quando um assunto é mais importante que outros, quando se aprende a construir créditos sociais para utilizar em outras situações, ou quando a manutenção da harmonia é que importa. Então, nesse caso, o negócio é ir levando, né? Temos aqui um outro estilo que é chamado de colaboração ou confronto. E ele envolve alto grau de assertividade, cooperação, e aqui ambas as partes ganham. Ele é usado quando os interesses são importantes, quando os pontos de vista podem ser combinados com vistas a uma solução mais ampla e quando requer consenso. O negócio aqui é resolver para que ambas as partes ganhem e se comprometam com, no caso, a solução. Nós temos também os aspectos funcionais e disfuncionais. Os conflitos disfuncionais são de cunho comportamental, muitas vezes ligado a antipatias, não aceitações, flexibilidade e outros motivos correlatos. Já os conflitos funcionais agregam valor ao grupo, merecendo atenção para que a reflexão seja promovida. A visão de Robbins com relação a isso é que esse autor ele conceitua 3 tipos de visões que lidam com os conflitos. Por exemplo, nós temos a visão tradicional. Conforme essa visão, todo conflito é ruim, deve ser evitado, trata-se de uma disfunção resultante de falhas de comunicação, falta de aberturas e de confiança entre os colaboradores, além do fracasso dos administradores em atender aos anseios dos subordinados. Nós temos a visão das relações humanas, onde o conflito é uma consequência natural e inevitável, não necessariamente sendo prejudicial. Nós temos a visão interacionista. Além de poder ser positivo, o conflito é necessário para que haja um desempenho, no caso, eficaz. Assim, há um encorajamento
a uma manutenção de um nível de mínimo, no caso de conflito, suficiente para viabilizar a existência do grupo. Bem, pessoal, nós chegamos ao fim dessa aula. Pedimos a vocês que leiam as nossas apostilas, que assistam às nossas videoaulas novamente, façam pesquisas sobre os temas e assuntos que estamos compartilhando nas nossas aulas, e desejamos a todos bons estudos e até a nossa próxima aula.